Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, né? Mais uma vez na graça do nosso Deus. Maravilhosa graça, né? Que podíamos cantar aqui, eu não sou bom de cantar, né? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder. E aí eu não lembro mais a letra, né? Mas essa graça preciosa que no dia a dia nosso vai fazendo uma diferença nos nossos compromissos com o Senhor, nos desafios que na aula anterior nós falamos, né? Não nos conformarmos com as coisas desse mundo, né? Na aula de hoje, nós vamos falar de mais um ponto importante dentro desse resistir à mediocridade. Na aula anterior, falamos de ficarmos firmes quando estivermos em inferioridade numérica, né? E aqui fala firme quando estivermos desanimados. Esse é o outro ponto dessa aula. Deixe-me trazer uma tese aqui que serve aí de parâmetro para os pontos que vamos desenvolver nessa aula que nos desafia a estarmos firmes quando desanimados. A tese é a seguinte: até as águias humanas têm seus maus dias. Dias cinzentos, escuros, dias de desânimo. O desânimo é simplesmente horrível. É verdade, né? É verdade. Todos nós somos contemplados, né? No Sul a gente fala, a gente ganha isso, né? Ganhei o desânimo, né? Então somos contemplados aí, muitas vezes, com o desânimo. Ele faz parte desse processo nosso de crescimento e desenvolvimento. Não é bom deixarmos envolver totalmente pelo desânimo, né? Mas nós passamos dias, né? Dias difíceis, né? Dias de perdas, dias de desilusões, né? Dias de incertezas, que nós vamos passando, de expectativas que criamos e elas não foram atingidas, né? É como diz aqui, dias cinzentos, né? Escuros, né? Que provocam em nós aquela, aquele sentimento, aquela sensação de que será que vale a pena continuar, né? Será que não vale a pena parar nesse sentido? No ministério pastoral, quantas vezes a gente passa isso? A faculdade, né? Quantas vezes? Mas imediatamente somos reportados ou somos conduzidos à palavra de Deus. E aí que dá se me permitir, uma palavra minha, né? Uma palavra minha, pessoal minha. Eu acho que para não sucumbirmos aí ao desânimo completamente, a leitura e o estudo da palavra de Deus diário, né? Me alimentar da palavra de Deus diariamente. Ou seja, aquele momento que eu paro, né? Eu gosto de fazer isso logo pela manhã. Antes da Magali acordar, eu vou com muito cuidado lá para o meu escritório. O Senhor me permitiu isso, né? Me dá essa bênção de ter um lugarzinho lá no apartamento que o Senhor tem nos concedido. E ali poder me trancar, ler a palavra de Deus, meditar nela, poder compartilhar esta palavra. Mas não é só isso, né? Ali, poder conversar com o Senhor. E Ele conversar comigo. Manuel, eu estou percebendo isso. Mais ou menos isso, né? Manuel, que é isso, né? Você tem falado sobre como viver acima da mediocridade e está, de repente, aí com esse sentimento, né? Vamos tratá-lo aqui comigo, vamos conversar comigo sobre isso, fale sobre ele, converse comigo, né? O meu Deus, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A palavra dele fala que antes que a palavra chegue na minha boca, ele já as conhece. Mas ele diz para mim, converse comigo. Esse conversar é admitir. É nada mais do que isso, admitir, sim, Senhor, tenho sentido isso, né? E aí, nos preparamos para ser tratados pelo Senhor. Nos recobramos ali, nos recobramos, exatamente, era isso, é isso que no ministério pastoral acontece. Nos recobramos para o próximo encontro, para a próxima mensagem que vamos pregar, para o próximo momento que vamos passar, para
as pessoas com quem vamos encontrar novamente, né? E assim sucessivamente, né? Os irmãos são renovados ali naquela manhã para ir lá para o seu trabalho, encontrar aquele chefe que você não gostaria de encontrar, aquela pessoa que gosta de te perturbar ali, né? Mas olha que maravilha, né? Sermos renovados pelo Senhor. Então, deixe-me dar alguns pontos aqui. O primeiro fala do transplante de esperança, né? Eu já comecei a falar isso. Grandes benefícios, né? Nós colhemos, né? Ou podemos dizer que há grandes benefícios a serem colhidos aqui na palavra de Deus, né? Quando a palavra de Deus está fechada, meus queridos irmãos, não usufruímos desses benefícios, né? E não são benefícios qualquer, são benefícios que renovam a nossa esperança a cada instante. Mas quando a gente fecha a palavra de Deus, quando a gente esquece, né, desse momento de estar ao Senhor, ou quando raramente nos voltamos para ela, ficamos privados daquilo que Deus está ali para nos oferecer, né? Alguém disse que quando nós vamos à palavra de Deus, uma nova perspectiva traz aí, brilha para nós, né? Então, quando estamos desanimados, perdemos temporariamente essa perspectiva de vida, essa perspectiva de vida com o meu Senhor, né? Ali faz sentido, a cada manhã com o meu Senhor me faz sentido. Me faz sentido o porquê o Senhor não me tirou desse mundo ainda. Me faz sentido o porquê Ele me diz como viver nesse mundo. E eu não vivo aqui como um legalista, eu não vivo aqui como um liberal, eu não vivo aqui como um espiritual, né? Não é espiritualizar, não, né? Eu vivo aqui a realidade da vida que Jesus Cristo viveu aqui. Aquela vida em que ele sentava com o pecador, entrava na casa de um pecador, se alimentava da comida que o pecador oferecia, colocava a sua mão no ombro dele e saíam conversando, né? Quer dizer, ele viveu esse estilo de vida diferente que provocava na mediocridade dos fariseus, né, dos religiosos daquela época, um olhar meio atravessado. E nós vamos nos alongar aqui porque compartilhamos isso e os irmãos estão aqui. Os grandes benefícios que Deus está trazendo para nós aqui é renovar uma nova perspectiva de vida. Essa nova vida que Paulo fala, andai em novidade de vida. Ele diz isso, né, para nós a cada instante. Coisas pequeninas tornam-se casos gigantescos quando o desânimo ocupa um lugar na nossa vida. É questão de detalhe. Se você olhar o que eu vou dizer agora, e você não concordar comigo, tudo bem, mas deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração. Olha, meus queridos irmãos, tudo que vem, passa, e se fica, nós somos guardados pelos grandes benefícios que Deus traz aqui para nós. Eu não sei como será 2022, e eu não estou muito preocupado com isso, porque eu tenho que viver o 2021, esses meses de 2021, mas vivê-lo com excelência. A minha preocupação com o futuro faz com que eu esqueça o que está acontecendo no presente, ou eu olho pela perspectiva das circunstâncias e já aponto lá para o 2022, e já totalmente, eu não sei, viu? Nem sei se vai mudar, eu nem sei como é que vai acontecer, nem sei, nós não sabemos mesmo. E não é para sabermos agora, é simplesmente nos prepararmos para quando vivemos aquilo. A excelência, uma novidade ou uma nova perspectiva de vida é para esse momento. Eu acordar pela manhã e voltar-me para a palavra de Deus com o coração sedento dela. E eu quero ouvir o Senhor me falar comigo, eu quero ver o Senhor me quebrantar, eu quero ver o Senhor sentir, o Senhor tocar profundamente em mim, renovar as minhas forças, né, para aquele dia. Sim, o Senhor diz que basta a cada dia o seu mal, ou seja, viva esse momento que eu estou lidando, né? Então,
Ouça bem o que Charles Swindoll diz para nós com respeito a isso. A palavra de Deus tem recomendações detalhadas, justo para os dias cinzentos, os dias de desânimo. Fala-nos de segurança quando tememos não ser capazes de irmos em frente. Então, se estou vivenciando um momento que eu estou me sucumbindo nele, né? Não estou conseguindo absorver bem isso e continuar a minha caminhada, a palavra de Deus está aqui para isso mesmo, abrir essa palavra de Deus, né? Se permitir ser lavado por ela, né? A palavra de Deus nos diz, ela mesma, né, que ela é o bálsamo do Senhor para os dias cinzentos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso não é só poema. Isso é verdade, irmãos. Isso é realidade. Isso é realidade. Andamos muito pelos vales que esse mundo coloca na nossa frente para tirar essa convicção nossa, para mudar essa convicção nossa, né? Então, aí está a fala de Charles Swindoll para nós. Romanos 15:4 diz: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança. A minha esperança não é tão somente que as coisas melhores. A minha esperança é que o Senhor me transforme a cada dia para representá-lo e vivê-lo nesse mundo à semelhança do meu Senhor Jesus Cristo. A esperança do Senhor não é que o mundo melhore. Nem Ele dá essa esperança. Isso aí é coisa que o mundo mesmo diz, né? Olha, nós temos que lutar para um mundo melhor. Temos que lutar pelos nossos direitos. Não, tudo bem. Podemos lutar, mas eu olho pelo ponto de vista das Escrituras. Outrora foi escrito, olha que Paulo diz isso, outrora foi escrito. Paulo tinha aqui em mente a nós também, como a oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz, olha, eu não oro somente por esse, mas por aqueles que hão de crer. Então, Paulo tinha em mente também que esse escrito é para os dias de hoje, é para o Manuel, é para o Antônio, para o Paulo, Pedro, João, Maria, né? É desses dias aqui, né, para nós nesse sentido. Então, Deus não planejou uma vida cheia de desânimo, não. Ele não planejou isso para nós. Mas os desânimos acontecem, os dias difíceis, cinzentos estão aí. E alguém disse isso, né? Deus não planejou uma vida cheia de desânimo para nós, mediante perseverança e encorajamento proveniente das Escrituras, Ele nos traz ou nos dá que podemos obter esperança quando esses dias aí aparecerem para nós. Ainda no livro de Romanos, capítulo 15, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Observe aqui, meus irmãos, que Deus deseja nos dar perseverança quanto ao encorajamento, né? Eu gosto muito do texto de Tiago, né? Quando ele diz, irmãos, tende grande alegria. Olha a expressão de Tiago, né? Irmãos, tende grande alegria o passarem por várias provações. Porque essas provações, elas vão permitir que a perseverança aconteça, e a perseverança, a esperança, e a esperança é se renovar do Senhor em cada um de nós. Vale a pena um desafio aqui para os irmãos. Memorize esse texto de Tiago. Eu vou ler com os irmãos o texto de Tiago aqui, mas eu lanço esse desafio para os amados irmãos, né? De perseverarem, né? Nessa caminhada com o Senhor. Diz assim o capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações,
sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, completos, sem vos faltar coisa alguma. É isso mesmo. Então, os dias cinzentos, eles devem ser vistos como uma oportunidade de um crescimento, né, nessa área de perseverar nos caminhos do Senhor, né, nos voltarmos para o Senhor, nesse sentido. Nesses 3 versículos que nós compartilhamos, né, aqui com os irmãos, encontramos o que nós chamamos de base escriturísticas do encorajamento, onde, através do servo dele, né, Deus oferece instrução seguida, né, de uma ação, né, de um modo de agir. O Senhor traz isso, mas o que Ele traz para nós aqui é uma decisão que nós devemos tomar de agir, né? E é a nossa vez, então, de agir de acordo com isso. Charles Swindoll disse que o desânimo pode ser honroso. Desculpe, o desânimo pode ser horroroso, mas não é. O fim de tudo, você voará em uma altura com o seu Senhor, né? Um voo alto de novo, né? Diante dessa expressão. E eu quero partir aqui, então, para o último ponto da nossa aula, dessa segunda aula, desse tema resistir à mediocridade, né? Um princípio que podemos olhar para a palavra de Deus, esse princípio que é trazido aqui como algo para controlar o desânimo. Depois de a gente compartilhar, né, a preciosa verdade que a gente viu no capítulo 15, né, nos versículos ali, né, nós vamos olhar agora o livro de Juízes, né, onde vamos dar algumas pinceladas nesse livro, né. Aqui fala da chamada, nesse texto que vamos ler, fala da chamada de Gideão. Né? Mas antes de olharmos para esse homem e a sua vida, nós vamos ler o que a gente vê ali no versículo-chave desse livro, né? Que é o versículo 25 do capítulo 21, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem. Os irmãos, eu não preciso entrar nessa questão, os irmãos são estudiosos da palavra de Deus, sabem perfeitamente o contexto aqui, né? O contexto que havia aqui, não havia um referencial para o povo de Israel, não havia um rei, né? Então cada um, dentro da sua vida, ia vivendo ali, né? Observe que a primeira metade desse versículo explica a outra metade, né? Então não havia um rei, como eu falei aqui, ou alguém de poder que estivesse ali dando orientações, né? Ninguém que servisse ali de modelo, né? De verdade, né? Ou que estivesse instruindo o povo dentro de uma justiça, do caminho do Senhor, né? E o resultado aqui era que cada um ia tendo a sua própria justiça, o seu próprio modo de vida, né? Ou seja, fazendo o que bem entendesse, vivendo um modo de vida que bem entendesse, né? É interessante que não é um lema moderno aqui, né? Isso teve origem lá nos dias de Juízes. Esse lema, né? Cada um faz o que estiver no seu coração, né? Seja feliz, né? Faça aquilo que você sentir o desejo de fazer. Veja, lá no livro de Juízes está aparecendo, né? Então, vamos voltar aqui para o início aqui do livro de Juízes, né? Lá no capítulo 6, verso 1, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fazem ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os irmãos vão lembrar disso, né? As pessoas faziam isso e, de repente, eles começavam a sentir as consequências, né? O povo de Israel ali clamava para o Senhor perdoava eles e colocava alguém que vinha dirigi-los e o povo andava no caminho do Senhor, mas logo em seguida, depois, começavam a fazer o que era mal, né? Alguém disse que quando as pessoas estão livres para escolher o caminho de menor resistência,
A prática do mal torna-se comum. Essa é a direção que a maioria escolhe, né? Então é verdade. Aqui eles escolhiam fazer um contexto totalmente diferente, né? Então eu quero olhar o contexto histórico com os irmãos sobre 5 diretivas, né, que são concernentes aos israelitas e aos medianitas no capítulo 6, verso de 2 até o versículo 10, né? Que eram os dias cinzentos, né, de tristeza, né, que sobrevieram sobre aquele povo. A primeira diretiva é reconhecer abertamente o que causou uma situação má. É isso mesmo, né? Os versículos de 6 a 10 há um conselho direto, né, nesse sentido aqui em Juízes. Eu vou deixar que os irmãos depois possam ler esse texto, né? E aqui ele chega, ou ele vem direto, né? Essa diretiva ela vem direto naquele clamor que os israelitas pediam por socorro ao Senhor. Vejam bem que Deus nunca se retrai quando nós abertamente reconhecemos toda a verdade da nossa condição, né? Quando nós nos voltamos para o Senhor, né, nessa condição de voltarmos para o Senhor, Ele está aqui, né, Ele reconhece. Então, reconhecer o nosso erro é a marca da excelência. Esse é o primeiro ponto para vencermos o desânimo. A segunda diretiva, focalize diretamente, né, no Senhor, não nas circunstâncias que lhe são adversas. Os versículos 33 a 35 falam sobre isso. Deixe-me reproduzir uma fala aqui. Nessa ocasião, o amigo de Gideão foi encontrado ali. Ele foi encontrado ali sozinho, né, inferiorizado numericamente, né? Então ele sofre uma oposição direta com respeito a isso. O que é que está acontecendo ali, né? Gideão reúne um grupo, ele está sozinho, com efeito, o Senhor lhe chama, né? Ele fica sozinho, e aí o Senhor, então, cuida de toda essa circunstância. Alguém disse que, ao usar a trombeta, ele deixou bem claro de que lado ele estava, né? Então, os irmãos conhecem a história. Gideão começa com um grupo de exército, depois ele vai diminuindo na palavra do Senhor, né? E o Senhor fala, é com esses que você vai ter que vencer. É muito importante, né? É muito importante nas circunstâncias adversas estamos ouvindo o que Deus fala ao nosso coração. A terceira diretiva, declare sua lealdade publicamente. Foi o que Josué fez. Capítulo 7, verso de 1 a 11, né? De acordo com aquela trombeta que soou, né? Que foi aquela trombeta que teve toda aquela diferença, né? Deus usou o sonido daquela trombeta para convocar um grupo de pessoas que deveriam seguir a Gideão, né? E aí, então, esse grupo vai seguir a Gideão e, publicamente, Gideão usa aqui a sua fé. Ouçam só o que o nosso amigo Charles Swindoll nos fala. Quando Gideão declarou sua coragem publicamente, Deus honrou a sua coragem publicamente e as pessoas tomaram seus lugares atrás dele como líder, né? Que foram aquele grupo de pessoas que ali tiveram. A quarta diretiva, lembre-se de que Deus prefere trabalhar com um remanescente. Então, aqui voltando àquilo que eu falei, né, 32 mil, depois fica 22 mil, depois fica 300. Né? Então, é interessante a gente observar Charles Swindoll afirmando que parece que Deus opera da melhor maneira quando aqueles que o servem são um número muito mais reduzido do que os que estão contra ele. Né? Aqui está um exemplo para vencermos os nossos desânimos, né? Alguém disse que as coisas agora eram diferentes de antes, quando ainda não tinham lutado pela vitória. Então, o povo de Deus se deixa ser conduzido por Ele. Realmente melhor, né, sermos conduzidos pelo Senhor. A quarta e última diretiva, não aceite a glória após ter sido usado na sua vida pelo Senhor. Eu creio que alguém disse, e essa é uma expressão muito bonita, após uma grande vitória, passamos por um momento vulnerável. Lembram-se de Elias, né?
no Monte Carmelo, né? Ali ele estava aquele Elias poderoso, né? Elias forte, né? Ali desafiando o povo e tudo mais. Mas quando ele desce do Monte Carmelo, depois de uma manifestação poderosa de Deus, publicamente, ele manifesta sua fé no Senhor, né? Ele, ele, ele mostra em que lado ele está e de quem ele depende, né? Quando ele desce ali, ele encontra um dia cinzento. Ele encontra e vai direto, então, para o seu domínio, o seu próprio esconderijo nesse sentido. A lição que tiro aqui para nós nessa manhã é a seguinte: a lição que essas diretrizes nos trazem, que primeiro, experimentaremos a verdade dessas diretrizes, né? Quando Deus mudar, ou quando Deus muda o nosso coração daqueles que antes eram nossos inimigos, né? Ele poderá nos usar para influenciar, né, vidas de pessoas aonde nós estamos, né, no trabalho que nós estamos. Então, nesse momento devemos fazer o quê? Vigiar de forma contínua, sendo apenas um espelho que reflete a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, ficamos por aqui, meus queridos irmãos. Mais uma vez, agradeço a Deus por nós termos compartilhado a palavra dele e que os irmãos possam ter sido abençoados por ele em sua graça. Um bom dia, na graça do Senhor, que Deus abençoe aí os irmãos.